amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, esse é o canal Scooter Experience. Estou aqui com a Monster. Esse vídeo eu já deveria ter feito há bastante tempo para mostrar para vocês tudo que quebrou durante a viagem do Ushuaia e quanto custou o valor do conserto, como é que foi a parte da concessionária das peças, quanto tempo durou. Eu já adianto que a moto chegou dia 2 de dezembro, eu já estou no meio do ano de 2025 e só agora tive tempo para gravar esse vídeo. Mas apesar de ter sido bem na época de Natal, de recesso e tudo, levou mais ou menos 22 dias, entre 22 e 28 dias, não me lembro exatamente, para chegar as peças. Como a moto não estava estragada, era somente carenagem, eu consegui com que o seguro, né, alguém do seguro, da Porto Seguro, fosse lá, avaliasse e depois eles liberassem a moto para que eu pudesse andar com ela para ir para o trabalho e voltar, e depois voltasse no início de janeiro para fazer a troca das peças. Então eu vou mostrar para vocês tudo que foi trocado e depois, ao mesmo tempo, vou publicar no Instagram a parte da nota fiscal com o valor e tudo que foi trocado. É claro que foi trocado outras peças internas, que eu não vou lembrar exatamente o nome das peças, mas eu vou mostrar para vocês visualmente tudo que foi quebrado e tudo que foi trocado, tá? Se liga no visual do parque. E aí, me conta o que vocês acharam dos adesivos. Ficou show, né? Então tá aí, pessoal, a moto tá novinha novamente. E aí eu vou começar a enumerar pra vocês tudo que foi trocado. Na saída lá de Bariloche, por vacilo meu, eu subi a rampa, em vez de eu ter aberto o portão do hostel antes, o La Casona Hostel, eu deixei para abrir, subi a rampa e botei ela meio inclinada, ela estava totalmente pesada ali atrás, né, com galão, com tudo. E aí eu botei no tripé, que esse tripé, ele deixa a moto um pouco em pé. Esse é um defeito da Cruise, se pegar um vento lateral, ela cai. E aí eu fui parar a moto, tava meio inclinadinha assim, devia estar uns 6 graus talvez. E aí ela começou a tombar quando eu fui descer de cima dela e não consegui segurar a moto, porque ela tava muito pesada. Então ela caiu ainda por cima do tripé aberto. Eu vou deixar depois no final do vídeo a imagem, já tá publicada aí no canal, mas tá só para os membros. A imagem da moto caída, assim que ela caiu. E aí o que aconteceu? Quebrou toda essa parte aqui do retrovisor, de plástico. Essa parte continuou inteira, mas aqui quebrou. Como o espelho ficou inteiro, o que eu fiz? Eu carrego fita tape durante a viagem, consegui dar uma enrolada aqui com fita tape, e aí para não ficar aparecendo, para a polícia não ver, eu passei fita isolante também e dei uma amenizada, consegui fazer toda a viagem com o retrovisor quebrado. Eu apenas não enxergava porque ele ficava balançando, né? Então toda hora eu tinha que ficar olhando para trás. Então lá em Bariloche quebrou essa parte aqui e o peso de guidão. Foi trocado então, colocado 2, né, o par. E aqui também eles compraram os 2. O seguro acabou pagando os 2. E aí quem acompanhou a viagem lembra que a partir de Rio Maio, se eu não me engano, começou uma ventania ferrada a nível assim de tipo 60 km por hora, 70, não sei quanto é que era, tava muito sinistro. E aí quando eu cheguei em Perito Moreno, na cidade de Perito Moreno, eu parei no posto para perguntar onde tinha algum lugar para dormir, né? E a ventania não deixou eu segurar a moto e ela acabou tombando. E aí nessa parte que tombou, ela acabou arranhando aqui, essa parte aqui. Essa parte ficou toda arranhada. Até tá um pouquinho marcado aqui, eu acho que não foi trocado essa parte, não lembro. Mas acabou arranhando essa parte lateral aqui. Na verdade ela só tombou. Eu não consegui segurar também por conta da força do vento. E aí os 2 frentistas que estavam lá acabaram me ajudando. Depois eu coloquei ela no cavalete, assim, pra ir tomar um café. E mesmo assim a moto ficou desse nível assim, ó, chacoalhando, e eu falei, caramba, ela vai cair. Eu nunca tinha visto o vento daquela velocidade. E aí eu perguntei pro frentista, eu falei, cara, isso é normal? Ele falou, não, aqui esse tipo de vento assim é normal. Eu falei, mas eu acabei não olhando no wind na hora, nem lembrei, tava tão nervoso. Já era a segunda vez, né, parecia que tava tudo dando errado durante a viagem.
E aí perguntei pra ele, tá, mas e quanto é que deve estar esse vento? Ele falou, cara, aqui é normal 100, 110 km por hora. Ou seja, quando eu cheguei em Perito Moreno, já tava assim, final da tarde, já tava no nível hard, já tava se tornando perigoso. Então aquela peça ali também foi trocada, tá? Já no outro dia, nesse dia eu acabei conhecendo o Anderson, que estava vindo com uma Tiger 900 atrás de mim. A gente rodou quase 200 e poucos quilômetros juntos. E aí quando eu cheguei nesse posto, a gente já tinha trocado contato. E aí ele falou, olha, vou ficar num hotel aqui perto. Eu fiquei no camping municipal de Perito Moreno, que de camping não tem nada, porque o banheiro era mais limpo do que o aeroporto de Congonhas, muito top. E aí no outro dia ele falou, cara, olha só, amanhã tá previsto no 73 uma baita de uma ventania, então vamos arpar cedo e a gente se encontra no meio do caminho. Ele acabou saindo primeiro que eu, só que quando eu cheguei no 73 acabei encontrando ele. Aquela coisa, né, não se encontra na estrada, porque eu passei Barro Caracoles, não abasteci, baita vacilo. Aí acabei usando o galão, eu tinha autonomia de 550 km mais ou menos, 12 litros na moto e mais 12 litros no galão. Então eu sabia que tinha o posto em Barro Caracoles, tinha acabado de encostar uma van, então ia demorar para abastecer. Acabei nem comprando adesivozinho do Barro Caracoles, depois me arrependi. E aí passei por Governador Gregórios também, tinha que entrar na cidade, eu acabei passando direto, porque eu sabia que eu tinha combustível para chegar em Três Lagos, para abastecer no posto em Três Lagos. E aí cheguei lá em Três Lagos, como vocês puderam acompanhar, não tinha gasolina, fazia 5 dias. Quem me salvou foi o Gustavo da Gomeria, um pouquinho antes. Mas antes de eu chegar em Três Lagos, eu passei os 73 malditos, que no início estava bem de boa, foi super de boa, só que aí quem vai do norte para o sul, os trechos iniciais é mais tranquilo, lá no finalzinho, os últimos 10, é que o hippie é mais fofo. E eu já tinha pegado confiança, já estava andando a 40, 50, cheguei a colocar até 60 por hora. E aí já no finalzinho eu perdi o controle da moto. Como ela estava com a traseira muito pesada, ela rabiou, rodou, virou ao contrário e eu voei por cima da moto. E aí, quebrou toda essa parte aqui que eu vou mostrar pra vocês. Essa parte aqui inteirinha quebrou. Então essa parte foi trocada também, tá? Foi o terceiro tombo dela, né? E agora eu vou mostrar pra vocês um dos piores de todos, que foi lá na placa da Bahia Lapataia. Eu tirei a moto do cavalete central e coloquei ela no tripé, para vocês verem que a moto não deita muito. E isso acaba sendo um grande problema. Então enquanto eu estava lá na Bahia Lapataia filmando, entrei na passarela para ver o que tinha depois da placa, né, daquela famosa placa do início da Ruta 3, quilômetro 3079 da Ruta 3. Ela estava desse jeito. E ali aqueles troncos na lateral, os troncos que tem com a placa ao final. Vocês viram aí nos vídeos o drone chegando e tal. Enquanto eu fui pegar a passarelazinha, mais ou menos que nem ali, e fui até lá na frente para ver o que tinha após a placa da Bahia Lapataia, eu escuto um estrondo. Como lá é muito silencioso como aqui, eu voltei correndo para ver o que tinha acontecido. E aí quando eu cheguei lá, ela tinha quebrado toda essa parte. O retrovisor não pegou, porque na verdade essa parte pegou no tronco, que estava mais ou menos aqui assim, mais ou menos. Quando ela deitou, ela pegou no tronco, quebrou essa parte aqui e toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui quebrou. Então já era o quarto tombo em 15 dias. Não, 13 dias de viagem. E aí para finalizar, vocês acompanharam aí que eu tive problema com o pneu, né? Eu troquei o pneu dia 31 de outubro, comecei a viagem no dia 1º de novembro, e no dia 6 de novembro, lá em El Calafate, o Maxxis Pro já tinha zerado. Esse pneu ele dura pouco tempo mesmo. Então o asfalto patagônico, que é tão poroso quanto um calçamento, a moto pesada, tração contra o vento, o pneu acabou gastando. E lá em Rio Gallegos eu tive que trocar, né? Acabei colocando um pneu lá no Lúcio Motos, que era um pneu chinês, que nem ele mesmo falou, ele pediu desculpa depois, mandou mensagem pra mim. Era um pneu soft. E esse pneu daí na volta, aí o que acontece? Eu saí de Rio Gallegos, fui até Ushuaia, deu mais ou menos
acho que 600 km, rodei mais uns 200 lá no Ushuaia, 200, 300 km, e voltei no o que seria o último dia de viagem, porque depois desse dia a viagem acabou, né? Então no dia 15 de novembro, quando eu comecei o retorno de Ushuaia, eu deveria pernoitar em Rio Galegos, e como na Patagônia o sol se põe muito mais tarde, eu resolvi tocar até a próxima cidade, que era Comandante Luiz Pedra Buena, 250 km a mais. E foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, porque se eu tivesse ficado em Rio Galegos, eu tinha percebido que esse pneu, com 1.800 km, mais ou menos 2.000 km, ele já estava totalmente careca. Esse pneu chinês que eu comprei lá no Lúcio. Saiu R$900, mais ou menos, 800 e pouco, R$900 em conversão direta, esse pneu. Então já tinha estourado o meu orçamento e não teria como eu ficar esperando 3 dias lá em Comandante Luiz Pedra Buena um novo pneu, que talvez não duraria para que eu conseguisse chegar até Buenos Aires ou até Uruguaiana, e teria que comprar outro pneu. Esse pneu, na chegada em Comandante Luiz Pedra Buena, ele se rompeu. Eu estava viajando a 150 mais ou menos, porque o vento estava vindo de oeste para leste, não, desse lado de cá. Eu estava seguindo do Ushuaia, passei em Rio Galegos e estava seguindo para Comandante Luiz Pedra Buena. E o vento estava vindo da cordilheira, na lateral, na diagonal, de oeste para leste. Então ele vinha batendo quase atrás da moto. E eu vim dando mão para conseguir chegar em Comandante Luiz Pedra Buena antes de anoitecer. Lembrando que em novembro, na Patagônia, anoitece 10 horas da noite, então até 9h40 tu consegue pilotar, só que tem muito guanaco na rodovia. Então eu vim dando mão, por sorte, intuição, alguma coisa, pouco antes de o pneu se romper, eu reduzi para 40 por hora, porque já estava chegando, já estava na reserva, da reserva, já tinha sumido o último risquinho do painel. Então assim, eu estava com somente 1 litro de gasolina no galão. Ainda me lembro do frentista, quando lá em Rio Galegos eu falei que eu queria colocar só 1 litro. E ele falou assim, uno solo? Eu deveria ter percebido que ali tinha algo errado. E aí eu coloquei uno solo solamente. E esse 1 litro depois fez falta. Ou salvou a minha vida, né? Porque eu teria morrido com certeza. Eu lembro disso todos os dias, sabia? Porque como eu estava na reserva da reserva, ou seja, eu tinha autonomia de mais uns 12 km no máximo, faltava 10 km para chegar em Comandante Luiz Pedra Buena, eu sabia que tinha um YPF no trevo, que era lá onde eu iria acampar, só que eu não sabia que o vento, né, faz o consumo da moto aumentar muito. Então, em 220 km, ela já estava na reserva da reserva, ou seja, ela gastou 100 km a mais aí de combustível. E isso fez com que eu reduzisse a velocidade, também por conta da quantidade de guanacos que tinha na estrada. E talvez a minha intuição, não sei, fez com que eu reduzisse a velocidade. E quando o pneu se rompeu, que eu perdi o controle da moto, eu acabei não me acidentando sério. Então ela só deitou, ela coisou, rabiou, e aí o acostamento é só pedra, né? Quando eu entrei no acostamento ela acabou deitando. Então ali foi o 5º acidente. Agora falando sobre o tempo de espera, né, e os valores, a minha viagem deveria ter terminado no dia 21 de novembro. Como eu acabei passando Rio Galegos e rodei 250 km a mais, eu pensei, se eu sair daqui de Comandante Luiz Pedra Buena e em vez de tocar até Caleta Olívia, que seria no outro dia, né, eu poderia tocar até Comodoro Rivadavia e depois tocaria até Gualeguaychú, Uruguaiana, enfim, eu conseguiria chegar, se eu rodasse 200 km a mais todo dia, porque Ruta 3 é só estrada, eu teria chegado um dia antes em casa, no dia 20. E aí então, oficialmente, a minha viagem deveria durar até o dia 21 de novembro, acabou se encerrando no dia 15 de novembro em Comandante Luiz Pedra Buena, porque ter comprado outro pneu já tinha estourado meu orçamento aí em R$1.000, então eu teria que comprar outro pneu e esperar mais 3 dias, ou seja, os pesos argentinos já estavam acabando, eu teria que comprar pelo Mercado Livre, ia gastar mais uns R$1.000, retornar para Rio Galegos, ter que levar a moto para Rio Galegos 250 km para trás,
assim, ó, iria aumentar muito o meu prejuízo financeiro e eu decidi abortar a viagem lá. E aí no dia 18 eu peguei o voo de Rio Gallegos para Buenos Aires e Buenos Aires para Floripa. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo aqui quanto que saiu o valor do conserto, tá? Ah, tá, lembrando, a moto chegou daí no dia 2 de dezembro, já foi direto para box motocicletas. Lá o cara da Porto Seguro foi lá, viu que a moto realmente, o que precisava trocar, passou o orçamento para a box me passou, e eu vou deixar para vocês no Instagram, no mesmo dia da publicação desse vídeo, a nota fiscal com todos os valores. Deu quase 8 mil reais, deu 7.700 e pouco, se eu não me engano, depois eu confirmo ali o valor certinho. E eu tive que pagar 2.900 de franquia. Então olha só, já bateu aí quase 10 mil reais de valor, né? Claro, 2 mil e pouco foi meu e o restante foi a Porto Seguro que teve que arcar, mas o conserto ficou em 8 mil reais. Então aí tu junta 900 reais do pneu, que não estava previsto. Eu teria que comprar outro pneu, ficar mais 2 ou 3 dias, hospedagem, hotel e comida. Então aí eu já resolvi abortar a viagem porque já tinha estourado o meu orçamento. Eu já sabia que eu ia ter que pagar a franquia, então aí mais 2.900, né? Então foi 900 do pneu, 2.900 da franquia. E aí todo o custo da Porto Seguro, algumas coisas eu tive acesso e outras não. Para eu retornar de Luiz Pedra Buena para Rio Gallegos, o Turquina me cobrou R$ 1.500. Era 250 km para ir e 250 km para ele voltar para casa, né? Então ele foi contratado pela Porto Seguro, ele faz transfer, e aí ele me levou para o aeroporto de Rio Gallegos. Então junta aí 900 mais 2.900 da franquia. Isso saiu do meu bolso, tá? A parte do pneu novo, acabei comprando, eu já tinha um pneu reserva aqui também. Então eu decidi não comprar outro pneu lá, porque quando a moto chegasse de caminhão, eu trocaria o pneu aqui. Da parte da Porto Seguro, então foi 8 mil do conserto da moto, 1.500 do transporte do Turquina de Luiz Pedra Buena para Rio Gallegos, 7.500 reais da passagem de avião de Rio Gallegos para Buenos Aires e de Buenos Aires para Floripa, e mais a parte do transporte da moto, que esse valor eu não tive acesso, mas eu deduzo aí que não deve ter sido mais barato do que 10 mil reais. Eu deixei jaqueta, bota, capacete, as coisas de camping, só trouxe mesmo a bolsa com o drone e a minha bolsa de roupa com o computador, que eram as coisas de valor maior. Deixei lá no Hotel El Álamo 2, que fica na beira da rodovia, lá na Ruta 3, em Comandante Luiz Pedra Buena. Até agradecer a Vanessa e o pessoal lá do marido da Vanessa também, que tentou me salvar com um pneu usado, para poder fazer com que eu talvez conseguisse voltar para casa, mas eu resolvi deixar tudo lá, e a Porto Seguro cuidou de tudo, que nem eles falaram, né? Talvez se não fosse a Porto, não teria tido toda essa tranquilidade de a minha moto chegar com tudo direitinho. E aí eu cheguei em Floripa no dia 18 de dezembro, e a minha moto chegou dia 18 de novembro, e a minha moto chegou dia 2 de dezembro. E aí a partir dali, eles fizeram todo o laudo e me liberaram a moto para que eu conseguisse usar até a chegada das peças. E nisso o Lucas, deixar até um abraço pro Lucas aí, que foi muito gente boa, foi me passando todas as informações das peças, foram chegando e tal, tudo certinho. Então não tive qualquer tipo de problema. Era uma época de recesso, então tirei 15 dias que foi de recesso, que acabou demorando para chegar essas peças. Mas o conserto em si, eles deixaram a moto novinha de novo, não tive qualquer tipo de problema. Então essa preocupação que as pessoas têm do pós-venda, manutenção, falta de peça, claro, como foi um monte de coisa para ser trocado, teve que ser pedido essas peças. Mas eu continuei andando com a moto normalmente, e no dia 2, mais ou menos dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, eu já estava com a moto de volta. Quando a moto chegou, o Lucas me avisou, eu fui lá pegar os meus pertences, capacete, jaqueta, tava tudo direitinho, o pessoal da Porto Seguro cuidou da bolsa estanque, trouxe tudo direitinho. Eu voltei para casa e poucos dias depois a moto estava totalmente montada, limpinha, toda organizada. Então eu só tenho a agradecer aí o pessoal da box, a Thalita, o Lucas, o Robson, toda a equipe da box aí que deixou a minha moto redondinha, e hoje ela tá novinha de novo e andando muito.
Então assim, eu ainda tô pagando os gastos, né, com o conserto e tudo, mas claro que se eu não tivesse um seguro teria sido muito pior. Então eu acho que na hora lá, no meio do nada, foi a decisão mais acertada ter abortado a viagem, porque eu sabia que o prejuízo ia ser gigantesco, eu levaria aí um ano, mais de um ano e iria estourar muito meu orçamento, e eu iria levar mais de ano para conseguir pagar todo o conserto. Então no final eu praticamente terminei a viagem, faltou só o percurso de Luiz Pedra Buena até Florianópolis, que isso provavelmente eu vou fazer depois a parte da Ruta 3, porque faltou eu conhecer Trelew, Vila Ipecuém e o início da Ruta 40 dentro de Buenos Aires, que eu quero passar lá para ver se tem algum memorial, uma placa, alguma coisa, e conhecer, né, já que eu fui até o quilômetro 3079, eu quero ir até o quilômetro 0 da Ruta 3. Então, peço desculpas aí por ter demorado para publicar esse vídeo, tava esperando um dia com tempo bom, ter tempo para gravar, porque eu não tô tendo tanto tempo assim para gravar, e poder divulgar para vocês aí todo o prejuízo que eu tive da viagem, né? Depois eu vou publicar também na sequência todos os gastos que eu tive, que eu anotei nos mínimos detalhes todos os gastos que eu tive durante a viagem, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Olha a merda. Olha a merda, quebrou o retrovisor, a moto virou. Fui parar aqui pra abrir o portão pra sair do hostel, fui botar no tripé e a moto virou. Vou ter que tirar toda a bagagem pra tentar levantar ela e quebrou o retrovisor. Acho que a viagem acaba aqui. Tá aí, pessoal, parece praga, ó. Caiu de novo a moto. Dá pra acreditar? Caiu de novo. Uma rajada de vento derrubou ela. Ali, as peças. Tô aqui em Baía Lapataia. Tava lá longe, chegando no lago. Escutei um... Voltei correndo, já falei, puta, tem a moto. Carenagem lateral quebrada. Aqui também. Agora ali, abriu um buraco. E o retrovisor do outro lado. Tomara que pelo menos eu chegue vivo em casa, porque pelo amor de Deus, tá doido, cara. 4 vezes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Caso queira me pagar 200 ml de gasolina, pode clicar em Valeu Demais, que vai ajudar muito. Também pode contribuir para o crescimento do canal, tornando-se membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos feitos para vocês. Com um pequeno valor mensal, você terá acesso a tudo, e seu nome aparecerá nos créditos para sempre.